que Jesus nos envolva com a sua divina luz. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala do Cristo Consolador e começa citando o convite de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Este convite é dirigido a toda a humanidade, principalmente aos sobrecarregados e aflitos, aos corações ansiosos por consolo, aos ombros cansados dos fardos atuais, que são as consequências das nossas opções e equívocos passados. Este convite se dirige aos oprimidos sob o peso dos desenganos, da cruel solidão, das chagas da culpa, do medo atroz. Ou seja, o convite é dirigido a todos nós que precisamos de um norte, uma diretriz, um consolo, um alívio, uma libertação. Jesus nos faz o convite para irmos até Ele, que Ele aliviará os nossos sofrimentos e aflições. E vejamos bem que Ele assegura que aliviará, e não que ficaremos isentos da colheita das nossas próprias plantações de desequilíbrios e desacertos. Então Ele promete aliviar e não nos isentar. Mesmo porque a gama de doenças, ocorrências infelizes, situações difíceis e aflições da vida, a gama de todas as dores, todos os problemas que chamamos sofrimento, faz parte da evolução do planeta e faz parte da vida de todos que aqui estagiam para ingressar em planos mais elevados. E do alto do tolo orgulho, ainda é difícil aceitarmos que nós somos responsáveis, conscientes ou não, pelo que passamos. Porque sempre foi mais cômodo, mais fácil acusarmos a sorte, culparmos a Deus, ao diabo ou aos espíritos. Aos espíritos. Pois é comum alguém estar passando por uma situação difícil e bradar a plenos pulmões: a culpa é do meu obsessor. Até nesta hora o egoísmo fala mais alto: meu obsessor. Mas, de certa forma, estamos certos ao dizer meu obsessor. Pois em realidade só é meu o que eu fiz por onde adquiri. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, diz que, independentes, o amor e o sofrimento são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta já assim na etapa final, eis que eles surgem simultaneamente, mas agora sem os danos que normalmente desencadeiam. A história dos mártires é um atesto deste conceito. E, acima de todos, o exemplo de Jesus,
lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, e daí a ressurreição. Por isso Jesus, do alto de sua sabedoria, nos chama: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas como será que vamos até Jesus? Rezando, suplicando, indo aos templos e casas de orações, ouvindo palestras? É certo que todas essas práticas, elas nos fortalecem espiritualmente, porque a prece, meus irmãos, ela refrigera, acalma, recompõe, eleva, porque ela nos conecta com o divino. A súplica no remorso, ela traz a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição ajuda-nos a descobrir o valor da humildade. O ouvir palestras e o ir às casas de orações é importante. É importante pelos esclarecimentos que são ministrados. E a casa espírita, eu estou aqui falando em casa espírita porque nós somos espíritas, né? As casas espíritas, elas cumprem na realidade o papel de templo, de hospital e de escola. Templo, pois reúne aqueles que lá vão com o objetivo de se conectar com o plano maior. Hospital, pois oferece um remédio espiritual para os doentes da alma. E escola, porque nos ensina e esclarece as verdades espirituais. Mas no vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nos ensina a condição desse alívio. A condição é tomar sobre nós o seu jugo, que ele afirma que é suave, e seu fardo, que é leve. O jugo de Jesus é a observância da sua lei. O seu fardo é leve, pois consiste na prática do amor e da caridade. Mas onde está escrita essa lei? No Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é o inigualável poema de amor. É o mais belo verso de esperança. É a mais doce poesia de consolação. Há quem questione esse testamento de amor, alegando que ele sofreu várias alterações. Primeiro, pela dificuldade de ser traduzido do hebraico para o grego e depois para o latim. E também por causa dos concílios. Os concílios modificaram o Evangelho de Jesus. Concílios são assembleias formadas pelos bispos e pelo Papa para deliberar sobre questões de fé e de doutrina. E um desses concílios muito falado nas casas espíritas é o Concílio de Constantinopla, que suprimiu a reencarnação, substituindo-a pela ressurreição. Mas, apesar das alterações, emendas, revisões e modificações que os concílios fizeram, isso a fim de atender interesses individuais ou de grupos políticos, apesar do humano estar sempre tentando se sobrepor ao divino, a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o amor, permanece. E o nosso fardo pesa
porque nós não cumprimos este ensinamento. Amor. O nosso fardo pesa por nossa falta de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A nossa falta de amor a Deus, traduzida pelo nosso desprezo às leis divinas, desrespeitando o ar, a água, o planeta, a natureza e os homens. É ela que responde pelo nosso fardo. O pesado fardo que carregamos é o resultado da falta de amor ao próximo e a nós mesmos, que se expressa nos nossos atos de desmandos, nas nossas palavras irrefletidas, na nossa insensibilidade diante da dor e das dificuldades do outro, nas nossas loucuras e infantilidades. E nestas faltas de amor, neste desamor, nós fomos plantando aflições esmagadoras. Fomos nos sobrecarregando com a lavoura de egoísmo e insensibilidades. E hoje, nos vergamos ao peso da colheita desse desamor. Hoje trazemos os ombros feridos sob o jugo das aflições. Mas Jesus vem nos dizer que seu jugo é suave e que leve é o seu fardo, pois consiste em praticar o amor e a caridade. Porque o amor, rompendo a escura ignorância, a ignorância que gera as aflições, que aturdem o homem e embaçam o seu discernimento, o faz descobrir o sentido da vida, o sentimento de humanidade, o que o libera do pesado fardo da animalidade, identificando-o com o outro, vendo realmente no outro o seu semelhante. O jugo de Jesus é suave. É suave, pois a observância da sua lei instrui com firmeza, mas sem perder a suavidade. E a firmeza e suavidade de suas palavras e atos, que estão registrados no Evangelho, nos conquistam naturalmente. Pois não nos falam de falsas promessas, de mentirosas facilidades, mas sim da necessidade na nossa transformação moral. Jesus sempre advertia para não reincidirmos nos hábitos perniciosos. Sempre que ele curava alguém, Jesus advertia: não peques mais para que não te aconteça algo pior. Jesus era bondoso sem ser piegas. Era compassivo sem ser conivente. Um bom exemplo disso é o caso da mulher adúltera. Quando os acusadores da mulher, impedido por seus próprios pecados de atirar a primeira pedra, que era o que eles queriam, quando eles se retiraram do local, Jesus perguntou: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus falou: nem eu também te condeno. Vai-te, não peque mais. Ou seja, naquele momento Jesus estava falando: não reincidas no mesmo erro. Muda teu comportamento moral, a fim de que na próxima vez não te aconteça algo pior. E, meus irmãos, a gente pode perceber isso na nossa vida.
Muitas vezes a gente comete um ato não bom, a gente fala uma palavra irrefletida e repete, faz outra vez e reincide no mesmo erro e não nos acontece nada. Só que um belo dia acontece. E a gente fala, mas eu sempre agi assim, eu sempre falei assim, eu sempre fiz assim. É por isso que Jesus falava, não peques mais. Ou seja, não reincida no mesmo erro. Muda teu comportamento moral a fim de que na próxima vez não te aconteça algo pior. Esse caso da mulher adúltera é só um exemplo da suavidade do jugo de Jesus. E quando Jesus diz que o seu jugo é suave, parece uma contradição. Isso se nós nos fixarmos na letra, né? Mas, como já dizia Paulo de Tarso, a letra mata, mas o espírito vivifica. Parece uma contradição, pois como pode um jugo ser suave? Como pode um jugo ser libertador? É que seu jugo é o cumprimento dos seus ensinamentos, da lei de amor. E esses ensinamentos são sóbrios e austeros, mas sem dureza, sem imposição, sem crueldade. Mesmo porque Jesus sempre respeitou o livre-arbítrio, o direito de escolha de cada um. Portanto, o seu jugo não é opressor, e sim libertador. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, diz que toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora e total. É porque Jesus, ele não se detém à borda do problema. Nós é que sempre ficamos à borda do problema. E na superfície só sentimos a dor, a aflição que ele nos traz, mas não vamos ao fundo para saber o que ocasionou. Não vamos ao fundo para saber quais foram as causas do problema. Mas Jesus não, Jesus, quando ele via alguém sofrendo de alguma doença moral ou física, ele se aprofundava. Então ele sabia qual era a causa, por isso que ele dizia, não peques mais. É por isso que o Espírito de Joana de Ângeles diz, Jesus não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando a criatura para ela não reincidir no erro, no comprometimento moral que ocasionou o problema. É por isso que ele dizia, não peques mais para que não te aconteça algo pior. E é a reincidência no erro, no pecado, como queiramos chamar, que são as causas do pior que nos acontece, como a amargura sem consolo, as aflições inomináveis, as expiações sem alternativa, o impositivo do resgate compulsivo. Jesus, no seu vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, nos mostra o quão é singular a sua grandeza moral, o quão é singular a sua verdade eterna. Jesus não promete solucionar os nossos problemas. Não mente sobre a responsabilidade que nos cabe perante nossas vidas. Não nos ilude com falsas esperanças ou com promessas mentirosas. Ele afirma, eu vos aliviarei.
Eu vos aliviarei por saber que a experiência carnal é incessante trabalho de autoburilamento, de desafios pessoais, de experiências intransferíveis, de lutas redentoras que permitem nosso aperfeiçoamento e proporcionam a libertação dos grilhões que nos prendem na retaguarda do progresso. Jesus não prometeu tirar o fardo que nos cabe carregar. Isso porque Jesus sabia que ninguém pode viver por nós o compromisso que nos cabe. Por mais que amemos alguém, não podemos viver a sua vida. Assumir os seus compromissos espirituais, porque esses cabem a cada um, porque a conquista é pessoal, é intransferível. Jesus, mesmo nos desafios mais acerbos, nas situações mais difíceis, ele permaneceu verdadeiro, decidido, correto, nos ensinando que na vida física nós enfrentamos inúmeros problemas e desafios. Mas que esses problemas e desafios devem ser vistos como um convite ao crescimento, como uma oportunidade de evolução. E cada desafio enfrentado nos colocará diante de novos desafios. Então, quando termina um desafio, fiquemos preparados para o próximo. Porque a vida é assim, meus irmãos. É o que ocorre nas escolas terrenas. A cada prova, a cada teste que nos leva a um grau acadêmico mais alto, quando estamos nas escolas, nós teremos que enfrentar outras provas, outros testes mais difíceis, mais complexos, que exigirão mais conhecimentos da nossa parte. Este é o objetivo das dificuldades da vida. Meus irmãos, as dificuldades da vida, elas não vêm para nos desequilibrar. Ela não vem nos esmagar no emaranhado de tormentos. E é isso que a doutrina nos ensina, mostrando-nos que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O capítulo 6, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que todos os sofrimentos, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Mestre Jesus veio ensinar aos homens. E no livro Cirurgia Moral, o Espírito Lanceli fala que todas as provações são tempestades passageiras, pois a bonança é a eterna condição do espírito imortal. Então, meus irmãos, nos momentos difíceis, quando a dor se faz pungente, quando a solidão for nossa única companheira, quando o infortúnio bate à nossa porta, lembremos que nada ocorre por acaso. Nada ocorre sem o consentimento de Deus. Ele é quem vê primeiro
e analisa as consequências. O que os olhos humanos veem como catástrofes são processos do despertar espiritual das criaturas. No livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel nos diz que todas as vidas na Terra, experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. A Terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. E o homem será conduzido à luta. É a crise que decide o futuro. E se nos momentos de crise o fardo curvar os nossos ombros e o medo se apossar da nossa mente, buscamos Jesus, meus irmãos. Quando o mundo não nos proporcionar o alívio e a dor invadir as nossas almas, lembremos do doce convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. E que Jesus continue nos consolando.